E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez é uma imensa alegria podermos estar nos encontrando para mais uma aula, desta feita em uma reta final de ano letivo. E a aula de hoje eu quero começar um pouquinho diferente. Vamos começar refletindo um pouquinho sobre a vida através da literatura de cordel, em um cordel que eu criei intitulado como Caminhada da Vida. E nesse cordel eu disse assim e peço que você reflita comigo para iniciarmos a nossa aula também com arte através da literatura de cordel. Na caminhada da vida, não vence quem chega primeiro. O importante é ir chegando, mesmo sendo derradeiro, entre quedas e levantes, persistir mais uns instantes com a força de um guerreiro. Pois na disputa é que importa chegar em primeiro lugar. É subir em algum pódio e um troféu levantar, mas na vida é diferente. É preciso seguir para frente, mesmo quando se quer voltar. Se pensar em desistir, desista de desistir. É melhor seguir sem forças do que ser forte e sucumbir. É melhor perder tentando do que ficar imaginando o que iria sobrevir. E se nessa caminhada você tropeçar e cair, se surgir um obstáculo que lhe impeça de seguir, se do chão só se vê casas, se levante, abra as asas, voe para prosseguir. Voe para prosseguir. Acredite em você, porque você é muito capaz. Se você chegou até aqui, com certeza você pode ir além. Agora sim, podemos iniciar a nossa aula com o nosso conteúdo de revisão, ou seja, tudo o que nós já vimos ao longo desta unidade, nós vamos agora dar um passeio pelos conteúdos que nós tivemos nas aulas anteriores, para que vocês fiquem ainda mais prontos para realizarem a nossa avaliação daqui a pouquinho. E o primeiro assunto de hoje é a história do circo, a essência da arte circense. Esse espetáculo artístico que de fato é um marco, tanto para o nosso país quanto para o mundo. Então é uma arte que merece ser estudada, apreciada e, acima de tudo, respeitada como sendo uma arte tão nobre. Primeiro nós precisamos começar compreendendo um pouquinho acerca dessa contextualização histórica. Então, na China foram encontradas pinturas com quase 5.000 anos, mostrando contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Em 108 a.C., em uma festa em homenagem a alguns visitantes estrangeiros, houve uma apresentação acrobática que encantou demais o imperador. Então, a partir disso, ele determinou que apresentações como esta se repetiam todos os anos. Então vejam a importância de uma expressividade da arte. Então, através do acrobata, o imperador fica encantado com aquela apresentação e, a partir disso, ele determina que os eventos, os momentos comemorativos que tivessem, eles deveriam também estarem presentes com essas apresentações artísticas. Então, se você observar,
Quando nós estamos, por exemplo, em um evento, geralmente tem uma apresentação artística, que é justamente com esse intuito de trazer uma leveza e mostrar, inclusive, através da arte, a beleza por meio das expressões artísticas. Então, é a partir desse conceito que o imperador ele vê nos acrobatas a beleza da arte e aí determina que estas apresentações elas devem continuar acontecendo. Outro ponto que nós devemos destacar são as pirâmides do Egito, que também trazem gravuras de malabaristas. Já em Roma, a história do circo foi um tanto quanto trágica. Por volta de 70 a.C., surgiu o Circo Máximo, em que foi destruído em um incêndio. Então nós vamos vendo que a história do circo ela vai se diferenciando de um povo para outro povo, de uma sociedade para outra sociedade, no processo de surgimento, porém a essência artística permeia gerações. É de geração para geração, de costume para costume e, acima de tudo, é a expressividade do artista circense, que utiliza dos elementos do dia a dia, das práticas sociais, para trazer entretenimento e alegria para o público que vai aos circos. Outro destaque que nós precisamos dar é em relação ao circo no Brasil, porque aqui chegou justamente por volta de 1830 e aqui se adaptou às condições locais, tornando-se uma das mais importantes manifestações das artes cênicas, isso por meio das famílias vindas da Europa. E aí tem um fator muito interessante, porque toda a expressividade de arte, quando vem de um local para outro, vai se adequando à localidade em que chega. É por isso que nós vamos ter um estilo de circo europeu, nós vamos ter um estilo do circo brasileiro, assim como todos os personagens que estão incluídos neste processo. Isso porque, de região para região, nós temos justamente esse processo de adaptação. E com o circo não é diferente. Porém, vale salientar que é uma das mais importantes manifestações das artes cênicas, que é justamente essa arte do teatro, a arte da atuação. Se nós observarmos, quando nós estamos no circo, é basicamente um ambiente que parece muito com o teatro. Desde a arquibancada, que é aquela sequência de cadeiras, uma mais acima da outra, para que quem está atrás consiga perceber o que está acontecendo no palco, e o processo é todo interpretativo. Desde a quem faz um malabarismo, a quem é o palhaço do circo, que vai estar lá incorporando um personagem para levar alegria e entretenimento através daquela vivência do palhaço. Então, por isso que a arte circense ela está incluída e é vista como sendo uma das mais importantes manifestações das artes cênicas, ou seja, das artes de atuação e interpretação. Essas famílias da Europa se manifestavam em apresentações teatrais. Olha aí a relação do teatro com o circo. Então, os ciganos, vindos também da Europa, apresentavam-se ao público de cidade em cidade, nos espaços que lhes eram cedidos, como hoje nós observamos também. Por exemplo, existe um terreno e aí vem um circo de um outro local, pede autorização, instala o circo, passa um período, faz suas apresentações e aí vai levando alegria para o local em que está. Então é esse o processo de adaptação do circo aqui no Brasil. Outro fator elementar e muito importante do circo é o palhaço. Muitas pessoas vão ao circo e ficam encantados com a quantidade de palhaços maravilhosos que nós temos. Só que existe uma diferença do palhaço europeu para o palhaço brasileiro. Os espetáculos eles eram feitos sempre respeitando o gosto e interesse dos espectadores. Por conta disso, o palhaço ganhou características diferentes do personagem europeu, que lá, na Europa, ele é mais calado, ele é mais sutil, é aquela coisa mais leve, a mímica é muito forte em relação à atuação do palhaço. Aqui no Brasil, perceberam o quê?
um povo, uma população, um público que no entretenimento gosta mais de movimento, gosta da interação, gosta da fala, gosta de quando o palhaço pergunta e o público responde. Então, percebendo essa necessidade do público, o palhaço brasileiro ele ganha essa característica mais falante, mais atuante, além da mímica, usa muito a fala, as piadas, as brincadeiras. Ele interage de uma forma direta com o público, buscando assim fazer uma relação de troca. O palhaço ele entrega algo ao público e o público devolve através de suas respostas. Por isso que esse palhaço brasileiro ele ganha essa força tão próxima e peculiar própria do Brasil. E aí nós vamos dar um passeio aqui pelos personagens circenses, situem-se nas imagens, observem direitinho as referências, que daqui a pouquinho vocês vão precisar de informações desse tipo, tá? Os palhaços, como nós vimos, é essa figura inocente, divertida, que faz parte do imaginário. E vale lembrar que a existência de figuras cômicas que eram próximas de reis e imperadores sempre tinham esse intuito de provocar o riso, o entretenimento, como é o caso dos bufões da corte, os bobos da corte, que tem essa relação também próxima com o palhaço. Claro que com funções e características distintas, diferentes, mas que nós temos também essa relação. É um paralelo que existe entre o que tinha e hoje o que nós temos. Os malabaristas, que é a arte dos malabares, também já era uma prática na antiguidade em cerimônias religiosas. Eles faziam suas atuações, como vocês veem aí na imagem, ó, rapaz em cima de uma bola, além de estar se equilibrando, ele está no processo de malabares também com bolas. E na China antiga já se usava pratos girando, então equilibrados em varinhas, que vocês já devem ter visto. Pega a varinha, coloca o prato, fica girando e eles fazem todo o movimento de malabares. Já na Grécia e no Egito, a preferência era por bolas. Por isso que naquela imagem anterior, que nós vimos logo no início, nós temos nas pirâmides justamente as pessoas com as bolinhas. Então, era uma preferência. Então, do mesmo modo, os malabaristas, eles seguiam também o gosto do local, do público, o que era mais pertinente para que eles estivessem utilizando nesse processo de fazer arte através dos malabares. Outro personagem que é muito esperado nas apresentações são os mágicos ou ilusionistas. Havia ilusionistas durante o período medieval na Europa, que foram apontados como bruxos e bruxas. Apenas mais tarde, no século XIX, que essa arte foi reconhecida e pôde se desenvolver. Então, no início, tinha todo aquele preconceito, entre aspas, com aquela prática de realizar mágica. Claro que nós sabemos que trata especificamente de táticas, formas mágicas, truques de fazer desaparecer, fazer aparecer, tirar o tecido da mão, quando na verdade tem um dedo postiço com o tecido dentro. Então, são os truques das mágicas. Com o tempo, começaram a perceber que se tratavam de truques, e aí ficou tudo tranquilo, resolvido. E aí, os mágicos ilusionistas foram reconhecidos e puderam aí desenvolver os seus números, assim como as suas mágicas. Temos os trapezistas, que para isso precisa haver muita confiança de quem está fazendo o processo de trapézio, que é quando um fica jogando-se de um lado para o outro e fica em uma parceria com o colega. Como vocês podem ver aí, nós temos um apoio e aí estão pendurados. Então, geralmente isso era feito com membros da família, porque trazia mais essa relação de segurança. Os contorcionistas, há registros, inclusive, que indicam que essa era uma prática utilizada na China como parte do treinamento de guerreiros. Então vejam, de fato, quem é um artista circense é um guerreiro, porque desenvolve inúmeros números que são cruciais para o brilho que existe no circo, mas aí também tem todo esse preparo do corpo, esse movimento, essa elasticidade, e os contorcionistas já
faziam essa prática em treinamentos para a guerra. Precisava passar por lugares baixos, estreitos. Então, eles tinham todo esse movimento de elasticidade do corpo para conseguir enfrentar e superar os desafios na sociedade e nas guerras. E, por fim, nós temos aqui os domadores de animais, que no Brasil nós temos uma regulação da proibição por casos de maus tratos que estavam acontecendo, como, por exemplo, deixar o animal com fome para que no momento, a partir do interesse pelo alimento, eles fizessem o número que era desejado pelo domador. Então, o domador é aquele que tinha a arte de domar, também sendo uma profissão para além do circo. Existiam aqueles que cuidavam de rebanhos, dos gados, que passavam também por processos de treinamentos para domar os animais. Nesse caso dos circos, nós tínhamos os animais selvagens que passavam por esse processo de domação através dos domadores. Ok, gente? Então, nosso primeiro conteúdo, arte circense, essa essência do circo. E agora, mais um conteúdo importantíssimo para a nossa avaliação, que é justamente a imagem na arte e na mídia. Primeiro, nós precisamos começar entendendo a teoria da imagem. Como nós já tínhamos visto, esse termo ele vem do latim imago, que significa máscara mortuária. As civilizações antigas elas delegavam às imagens uma ligação direta com a presença de um ser humano na Terra. Daí vieram as máscaras mortuárias, que tinham por intenção manter viva a memória do falecido entre os vivos. A imagem é a representação visual de um objeto. Então, esse processo teórico das máscaras mortuárias era justamente para que, através da imagem, ou seja, aquilo que o visual ele consegue enxergar do objeto, pudesse manter vivo o ente querido ou alguém da família que havia falecido. Por isso que existe essa relação da termologia do latim com esse significado com as máscaras mortuárias, que é justamente manter vivo. E nós sabemos que a imagem ela faz isso. A imagem ela consegue eternizar momentos. Por exemplo, esse momento, daqui a pouco nós vamos todos embora, porém essa imagem ela consegue permanecer viva através do processo de constituição da imagem. Esse momento da aula, claro, a imagem em movimento, mas nós temos todo um processo da imagem estática, a imagem parada, mas também essa imagem em movimento. Ambas fazendo parte desse processo visual de um objeto. Platão e Aristóteles, eles trouxeram concepções diferentes acerca da imagem. Platão afirmou que a imagem seria um projeto da mente, uma projeção da ideia, à luz de sua teoria do idealismo, ou seja, para Platão, a imagem estava aqui. É algo idealizado, é da mente, é uma ideia que é formada. Já para Aristóteles, ele tem uma ideia controversa, diferente da de Platão. À luz da teoria do realismo, Aristóteles acreditava que a imagem era a representação mental do objeto real. Então, o processo inverso, ou seja, para Platão era um processo de ideia, era na mente, era visual. Para Aristóteles, a imagem era justamente essa representação mental do objeto real. Eu olho para esse aparelho, eu crio a imagem mental acerca do que é real. Para Platão, o processo era inverso. Eu criava a ideia daquilo que poderia se tornar real. Então, é esse paralelo que existe entre um teórico e o outro. Nós temos os dois tipos de imagens para o processo de classificação. As imagens naturais, fiquem atentos a esse detalhe, tá, gente? Imagens naturais, nós entendemos que são produzidas sem a intervenção humana. Essa primeira imagem verde, linda, que nós temos aí, dos elementos naturais. Então, tudo que é produzido sem a intervenção humana, nós temos as imagens naturais. Cachoeiras, rios, mares, florestas, que não sofreram
intervenção do homem, nós estamos dentro de um processo de imagens naturais. As imagens artificiais ou fabricadas, o próprio nome já é bem claro em relação a isso. Imagens artificiais ou fabricadas são as imagens que têm a intervenção do homem. Existe uma intervenção para que elas possam existir ou surgir. Então nós temos aí um desenho, um quadro de imagem natural, mas que foi feita pela intervenção do homem. Então nós temos aí um processo fabricado, um processo artificial, baseado no que é natural. Então, foca nisso. Imagens naturais não têm intervenção do homem. A imagem artificial é aquela fabricada, em que o homem ele intervém em todo o processo de produção. Na imagem, nós temos 3 critérios básicos de leitura da imagem. Nós temos a descrição, a interpretação e a fundamentação teórica. A descrição é quando eu digo tudo que tem na imagem. Uma mulher com o braço aqui um pouco cruzado, usando uma roupa preta, uma paisagem atrás, eu vou descrever. O processo de interpretação é o que está além da imagem. Ela pode estar pensando em alguma coisa específica, é o que eu vou pensar, interpretar acerca dessa imagem. E a fundamentação teórica é, por exemplo, o processo histórico, o momento em que o artista pintou esse quadro, a que ele estava se referindo, o que ele queria passar. Então é toda a fundamentação teórica. Então nós temos aí um processo visual, descritivo, que o que está ali eu descrevo, interpretativo, que vai para além da imagem, e a fundamentação teórica, claro, que nós precisamos saber de todo o processo de contextualização para a produção de uma obra como esta. Imagem na mídia. Nós temos 3 critérios básicos além disso. E aí, a imagem, enquanto um elemento artístico, precisa ser desenvolvida a partir do fator estético e reflexivo. Afinal, existe um intuito maior por trás do uso de uma determinada imagem. Então, a imagem na mídia ela não acontece por acontecer. Ela acontece no processo pensado e reflexivo, que é justamente gerar essa relação com o público que estará tendo acesso. Afinal, toda imagem que vai para a mídia, ela vai com um propósito definido, seja social, comercial, industrial, mas nenhuma imagem aparece na sua TV, aparece aqui na propaganda do YouTube por acaso. Ela aparece com o propósito de atingir um determinado público. Por isso que a imagem ela não acontece por acaso. Ela é pensada e é isso que faz com que a imagem ela tenha uma extrema importância ao circular em qualquer mídia que seja. Observem aí essa imagem, que é a imagem de propaganda, que por sua vez as artes gráficas são desenvolvidas para as propagandas e elas estabelecem um mesmo padrão e critério, inclusive artístico, que é um pensamento. Qual o objetivo diante dessa criação? Então, qualquer arte gráfica, através da fotografia ou de programas gráficos de traços, todos vão ser baseados a partir dessa pergunta. Qual é o objetivo desta criação? E a partir disso vai começar a desenvolver aquele direcionamento. Então, é isso que vai trazer um norte, que vai nortear justamente tanto quem está fazendo como quem vai receber. Até porque é um processo de troca, processo mercadológico. Nessa imagem que nós temos, por exemplo, é uma imagem gráfica para mostrar os danos causados através do fumo. Então você percebe, enquanto não se usa, todos os dentes estão completos, tirou ali 2, 3, já vai perdendo, quando não tem mais nada, também não tem mais nenhum dente. Então é mostrando um processo gradativo e reflexivo. Então tudo isso é pensado, desde a estratégia de relação de uma coisa com a outra, até os fins, que são as mídias que essas imagens elas serão divulgadas. Nós temos aí algumas outras imagens que são relacionadas à doação de sangue. Nós temos ali um homem na parte de cima, na parte de baixo, a mulher na parte de cima,
E aí mostra que essa doação de sangue pode ser feita para qualquer pessoa e que qualquer pessoa pode fazer essa doação. Afinal, se nós invertermos a imagem, quem estará recebendo sangue é a imagem da mulher e o homem estará doando. Se a imagem ela inverte, o processo é invertido do jeito que nós temos aí na tela. Do outro lado, nós temos os bichinhos de pelúcia, e aí nós percebemos que eles estão com algumas partes em que não pertencem a eles propriamente dito pela criação da natureza. Então, é um processo de transplante. Então, essa imagem ela foi utilizada justamente tentando passar essa imagem de que não importa se você é diferente. O que importa é você estar disponível para complementar o outro, ser parte do outro. Então, é um processo de incentivo à doação de órgãos. Nós temos aqui uma outra imagem que mostra justamente a importância de se ter uma cidade acessível para pessoas com deficiências. Então, nós temos aí várias escadas desproporcionadas que, na verdade, a ideia central é mostrar que quando uma pessoa com deficiência se depara com apenas uma escada, a dificuldade que ela vê é como nós estamos vendo na imagem. É como se estivesse tudo muito bagunçado e sem possibilidade de circular. Então, temos aí mais uma imagem que, inclusive, estabelece uma função social. Temos aí uma imagem também em relação ao meio ambiente, com a ideia de mostrar a preservação do meio ambiente. O ambiente tentando sobreviver. Nós temos aí um tronco de árvore cortado como se estivesse em uma UTI, justamente tentando sobreviver. Então, é uma campanha de combate ao desmatamento, às queimadas, e que visa justamente esse aporte para o meio ambiente, esse cuidado que se deve ter. Vamos agora para o hibridismo como linguagem nas expressões artísticas, e aqui é jogo rápido, tá, gente? Porque o processo de hibridismo é justamente esse potencial de unir, mesclar, juntar. A característica maior resulta de duas naturezas distintas. Eu pego duas partes diferentes, junto. Processo híbrido. Tenho duas coisas agora que formarão uma única coisa, uma coisa diferente. Ou várias outras, talvez, mas aí a partir de elementos distintos. Ou seja, artes híbridas é essa conjunção de todas as formas de artes num único recipiente. Como eu já havia dito em uma das nossas aulas anteriores, nós pegamos o teatro, juntamos com a música, fazemos uma mistura, temos uma arte híbrida. Eu pego o teatro junto com a dança, tenho outro processo híbrido. Pego a literatura de cordel, junto com uma banda musical, fazemos ali uma sintonia entre literatura e música, temos mais um processo de arte híbrida. Então, todas as vezes que eu junto artes diferentes para formar um novo processo, eu estou diante de artes híbridas. Não esqueçam disso. No campo das artes, o hibridismo ocorre em diversos níveis, desde o cruzamento de estilos até o cruzamento de materiais. Então, é esse processo. Nós vamos desde os estilos até os materiais que são utilizados, pintura, tinta, caneta, lápis, a imagem que é desenhada com a imagem que é fotografada. Então, é todo esse processo de mistura, de cruzamento, que faz com que a arte híbrida ela ocorra e ela tenha tanta força e propriedade, de fato, de mostrar ao espectador, aquela pessoa que está consumindo aquela arte, que é possível juntar uma coisa com a outra e criar uma terceira via. Além disso, esses elementos eles seriam ainda de gêneros diferentes, como natureza e cultura, política e ciência, peixe e gato, lobisomem. Então, todo esse elemento que nós tivermos, metade característico de uma coisa, metade característica de outra, nós temos um processo de hibridismo. Quando nós estamos na arte, qualquer elemento artístico que envolve uma coisa e outra, nós temos o processo híbrido. E aí nós temos a importância dessa arte híbrida. Por que é importante? Essas artes, elas apontam para a importância de transpor fronteiras,
ou seja, ultrapassar limites, combinar linguagens, cruzar áreas do conhecimento, proporcionar uma visão holística de diferentes saberes que podem enriquecer um pensamento. Então, existem as artes híbridas, mas nós temos também essa possibilidade do conhecimento híbrido. Por exemplo, nós juntamos a aula de arte com uma aula de matemática e uma aula de biologia. Então, nós temos aqui um processo híbrido, disciplinar, interdisciplinar, em que as disciplinas elas dialogam. Mesmo assim é com o processo artístico. A gente junta uma arte com a outra, cria uma nova via, então nós temos o processo híbrido. Não esqueçam disso, arte híbrida, quando nós utilizamos de diferentes artes para compor uma apresentação. E aí eu trago algumas imagens para que nós possamos ir finalizando, e aí vocês veem os alvos que são utilizados um ao lado do outro, com os círculos pretos aí formando os óculos. Nós temos ali, corpo homem, cabeça com sacos de papéis. Então nós temos justamente essa propriedade diferente e distinta. Corpo homem, cabeça, máscara, por exemplo. Como nós temos as alaúças, se colocar somente o corpo homem e colocar apenas a cabeça, nós temos um processo híbrido também. Nós temos aí várias imagens recortadas, o olho de uma pessoa, outro olho de outra, a parte da boca, essa parte dos ombros. Então, nós vamos tendo as partes, quando juntamos, formamos o todo. Processo híbrido. O mesmo ali, o animal com o corpo animal e o rosto com o aspecto humano. O mesmo ali com a flor e a parte ali do sapo. Então, nós temos todo um processo que é relativo, uma coisa com a outra. Por isso que nós chamamos esse movimento de arte híbrida, ou a essência do hibridismo, que é justamente a possibilidade da junção de estilos diferentes de arte. Ok, gente? Então essa é a nossa aula de revisão. Segue aí as referências para que nós conseguíssemos produzir este material. Quero aqui expressar minha alegria e satisfação de ter estado com vocês durante esta unidade. Foi uma alegria imensa que vocês possam continuar dedicando-se aos estudos, avançando. Vocês conseguem aí vencer um ano tão difícil que começa a ficar mais claro, mais flexibilizado. Porém, vocês são de fato os verdadeiros guerreiros deste tempo educacional. Estiveram aqui conosco, nos acompanhando durante as aulas. Então fica aqui o meu agradecimento do professor Davi Jefferson, o meu carinho, o meu abraço, e que possamos juntos continuarmos no próximo e nos próximos anos desenvolvendo muito mais educação, cidadania e muita cultura para a cidade de São Caetano. A todos, um cheiro no coração, muito obrigado, muito sucesso, façam todos uma boa prova e a gente se vê. Tchau, tchau, gente!